Iniciando mais um episódio do Vila Nova Podcast, o 9º episódio, certamente. E a minha convidada vem diretamente de Maracaju. Antes de eu apresentar ela a vocês que estão ouvindo a gente aí, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está escutando, eu vou estar apresentando o currículo dela, mais ou menos até a trajetória dela até aqui. Ela que também é formada em contabilidade, há 6 anos já formada em contabilidade, 31 anos, casada, mãe de uma menina. Isso. E atualmente criou o BPO financeiro da área agrícola. Bem-vinda, Rafaela Ladvig. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse episódio com vocês. Que bom que você veio nos prestigiar também, né? É muito interessante isso que a gente está fazendo de levar conhecimento, trazer informação e trazer novas ferramentas aos produtores rurais. Sim. Certamente você sabe que a nossa região vem enfrentando diversos climas, tempéries e aos últimos anos vem sido bem caóticos, vamos dizer assim, né? Então, assim, e aí a gente decidiu conversar sobre o BPO financeiro. Rafaela, para quem está ouvindo a gente, para nós iniciar assim, o que é o BPO financeiro rural? O BPO financeiro rural é o mesmo BPO financeiro do empresarial, que nada mais é que a terceirização da parte administrativa financeira. Então, o produtor rural me contrata para fazer a parte que ele não gosta, que é o administrativo financeiro da fazenda. O administrativo financeiro. Isso, exatamente. Você cuida praticamente tudo de, vamos dizer assim, de contas a pagar? Contas a pagar, contas a receber. O meu pacote completo tem até contratação e demissão. Até contratação e demissão, você faz também? Sim. E quanto tempo já nessa jornada? Eu estou trabalhando efetivamente nisso há 1 ano. Há 1 ano? Há 1 ano. E como tem sido para você essa mudança? Que você mencionou a hora que você chegou aqui que você trabalhou em bancos, né? Sim. No seu passado. Sim. Qual que foi essa trajetória do banco para o BPO? Eu trabalhei mais de 11 anos, né, em instituição financeira, né? 4 anos como pessoa física normal e 5 anos agora na área agro, né? Como produtor rural. A transição foi a seguinte. Eu ganhei minha bebê e eu queria fazer uma coisa diferente além do CLT, né? Eu queria ter mais tempo para ficar com a minha filha e ter mais tempo para cuidar dela. Foi daí que eu decidi empreender. Na realidade, o tempo que eu tinha, não tenho mais, né? Melhor trabalhar no CLT, que eu tinha hora para entrar e hora para sair. Agora é trabalho o dia inteiro e quando sobra tempo é com a filha. Isso, exatamente. Mas eu tenho conseguido conciliar bem essa parte. E daí, dentro do banco, quando eu trabalhei com o produtor rural, eu vi essa necessidade dele de entender realmente o quanto que custa para ele produzir, porque ele tinha uma percepção irreal do que era o custo de produção dele. Então, eu quis... E o produtor tem ainda isso hoje em vista? Olha, ele conseguiu enxergar isso? Não. 85% dos produtores acham que sabe o custo de produção da fazenda deles. Mais ou menos. Porque eles geralmente falam, o meu custo de produção é 30 sacos. Mas 30 sacos a quanto? É diferente você vender 120 a 100. É R$20 de diferença. Entendeu? Então, a gente ainda tem essa percepção de que os números deles são irreais. 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 E aí eles acham que estão, vamos falar assim, meu custo é 35 e realmente não tem E daí base. nesse custo, geralmente, eles contam custo com insumos, e eles esquecem custos básicos, como alimentação, por exemplo. Eles não colocam na conta, entendeu? Alimentação de funcionário, peças, eles colocam mais o grosso, né? Eles pegam um pacote de insumos, sementes e mais ou menos manutenção com maquinário e falam que o custo deles é esse. E eu falo até para os produtores que vão me contratar que eu falo que você fazer esse cálculo é por ilusão. Tá? Não vai funcionar, não funciona, não dá certo. Nessa linha que você vem trabalhando, que você decidiu empreender então, desde então, com o objetivo de ficar mais perto da família e no final acabou o tempo, né? Vamos dizer assim, né? Mas isso é natural de qualquer empreendedor. Seja bem-vindo à jornada de empreender, né? Quando você tem um pouco de folga, você vai fazer relatório, né? Eu costumo dizer isso aí. Os principais erros financeiros que você vê hoje dentro das propriedades rurais, até o exato momento.
Quais são? Eu acho que o principal erro é não ver a fazenda como uma empresa. A gente estava até comentando antes aqui, o produtor ainda ele vê muito como uma extensão do CPF. Por mais que ele trabalhe com instituições financeiras, com revendas com o CPF, ele tem que entender que a fazenda dele ela é uma empresa. E ele tem que separar a fazenda do pessoal. E eu vejo muito isso em uma coisa simples. Eles não separam a conta. A conta que eles usam da fazenda e o pessoal é a mesma. E daí ele vê o dinheiro lá, ele usa, às vezes é conta conjunta com a esposa vê o dinheiro lá, usa o dinheiro. E não faz sentido. Ainda, assim a conta fecha menos ainda. Entendeu? Entendi. Ele tem que determinar o salário que ele vai se pagar todo mês como se ele fosse um empresário. Entendeu? Fora as outras visões também, de entender se a empresa dele está dando lucro ou prejuízo, entender se a empresa dele está sendo lucrativa ou não, e o quanto que ela está dando de prejuízo. Ter o número exato do prejuízo também é importante, tanto quanto o número exato do lucro que ele está tendo. Entendi. Hoje o principal erro é misturar tudo. É misturar tudo. É isso que você vê mais Sim. dentro dos clientes Sim, hoje. O sim. principal erro, Sim. eles misturam a conta, a Sim. pessoa física. Sim. Ah, vendi soja Não lá, é 10 nem a mil questão- sacos lá. Não é nem a questão de misturar a conta, eu acho que é a questão de não ver a fazenda como uma empresa mesmo. Sabe, eu acho que, se eu for falar que a minoria vê a fazenda como uma empresa e como um lado mais profissional, assim, né? Porque eles fazem isso a vida inteira também, é de se entender, né? Crença, cultura, sim. talvez se criou com o pai, Sim, enfim, sim. né? Eu até converso muito com meu marido nessa questão, né? Porque os produtores rurais mais novos agora, que estão assumindo sucessão, eles têm a cabeça mais aberta para esse lado de realmente entender quanto que a fazenda tá dando de lucro, tá dando de prejuízo. Mas os mais velhos, eles têm o pensamento de, tipo assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim, porque tem dado certo assim. Mas ele não sabe se tá dando certo ou não. É verdade. Entendeu? Eu acho que o produtor rural, ele continua plantando porque ele fez isso a vida inteira e ele não vai fazer outra coisa, né? Então, a gente entende isso. Mas, a partir do momento que você profissionaliza o financeiro, principalmente, você consegue entender e com muita mais realidade de onde você tá. E aonde você pode chegar com a sua empresa. Essa transição de que você veio do empreendimento, como que foi? Por que você decidiu fazer essa transição aí da parte bancária que você vem para um BPO financeiro rural? Primeiro, porque eu adoro, assim, de paixão, atender o produtor rural. Foi na onde eu me encontrei, assim, o produtor rural. E daí, só que antes disso eu fiquei pensando em diversas coisas que eu poderia fazer para sair da instituição financeira, né? E daí eu falei assim, mas cara, o que eu gosto de fazer? É finanças, é números e é isso que eu vou fazer. E daí, entendendo a necessidade do produtor de, né, saber o quanto que ele gasta, o quanto que ele tem de lucro, eu falei, não, então eu vou juntar a parte de atender o produtor com a parte de gostar muito de números. E daí eu tô trabalhando com finanças para o produtor rural. E até agora você acha que os clientes que você atende, eles têm visto valor hoje no serviço que você oferece? Porque a gente, quando eu digo a gente, assim, muito empreendedor não costuma se sentir valorizado naquilo que está propondo. Principalmente quando diz ferramentas novas. Quando eu digo ferramenta nova, o próprio BPO financeiro, uma própria terceirização de algum serviço, tem muito empreendedor que eu converso, sendo ele da área agrícola ou não, que ele sente muito desvalorizado, devido ao cliente realmente não reconhecer aquilo que a gente está oferecendo, porque você lida com uma geração de que você mencionou muito bem. Aprendi assim, foi assim a vida inteira e deu certo até aqui, então não vou mudar. Nesse ponto de vista, você tem visto como está sendo a sua receptividade dos produtores perante ao teu serviço? A maioria dos produtores que me contrata, ele não tem nenhum tipo de dado. Então, eu começo um trabalho do zero, que é colher informações e fazer esse levantamento de dados primeiro. Então, eu não consigo entregar um resultado imediato, principalmente pela safra dele ser de meses em meses. Entendeu? Então, eu peço pelo menos uma safra completa. Então, a gente começa na soja ou a gente começa agora no milho e vai terminar o nosso trabalho inicial só na próxima safra, no próximo milho ou na próxima soja do próximo ano. Porque eles também têm essa cultura de comprar muito antecipado. Eu estou trabalhando com um produtor que está comprando soja,
que tá comprando milho 26, entendeu? Então, se eu começo hoje com o produtor, o que ele comprou para trás, eu já não consigo, eu até consigo fazer o levantamento, mas ele não é tão real. Então, quando eu vou trabalhar com um produtor novo, eu fecho esse período. Geralmente, eu sou reconhecida no final desse período, porque ele é um processo demorado e muito moroso, ele é muito trabalhoso, tanto para mim que tô fazendo mão na massa, quanto para ele que ele precisa mudar o costume e o pensamento. Você pegar um produtor hoje que não tem o costume de guardar a nota fiscal, que não tem o costume de anotar o que ele gasta, e você fazer essa transição, fazer essa mudança na cabeça dele é demorada também. Então, para mim, fazer pelo menos a parte inicial é pelo menos 3, 4 meses. Para mim para o produtor começar a ter esse costume, né? São cabeça dura ainda? Nossa Senhora. Bastante? Meu Deus do céu. Nota da notinha. Sabe o que eu mais sofro para falar bem a verdade? Sabe o que eu mais sofro para falar bem a verdade? A questão de nota, ela já está meio que desmistificada, porque o produtor agora ele não precisa ter a nota física. A gente tem sistemas certo. Que, emitiu lá, o produtor nem recebeu ainda e eu já tô com a nota na mão, entendeu? Então, receber a nota, ela passa a não ser um problema mais. Mas é mais a questão de, tipo, mais a questão assim, o produtor, ele fala, como que eu vou entregar a minha fazenda na mão de uma menina de 31 anos? O cara, ele tem 60, entendeu? Sabe? Então, assim, pra mim mostrar o valor do meu trabalho, principalmente por ele ser mais demorado de fazer, né? Eu sou reconhecida mais no final dele, quando eu chego com o resultado, eu falo assim, olha, a sua fazenda deu lucro de X, ou prejuízo. Porque, como eu disse, é muito importante você saber se a sua fazenda tá dando prejuízo também. E aí ele chega e fala assim, no caso do lucro, cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Ele fala isso aí? Claro, já fizeram claro, isso aí de você? Claro. Mas não, onde está esse dinheiro? Porque na minha conta não tá. Daí a gente tem que mostrar como que gastou, como que a gente reinvestiu. Porque eu também trabalho com essa parte de tipo assim, tá, e agora? Como que a gente vai reinvestir esse dinheiro? Porque não é porque deu lucro que eu vou pegar e deu um lucro lá de 500 mil. Eu não vou jogar na conta do produtor para ele gastar. Entendeu? Tá, o que a sua fazenda precisa hoje? Como que a gente vai reinvestir esse dinheiro? E o que a gente vai pegar desse para você, pro seu pessoal? Porque a fazenda, ela precisa girar. A fazenda, ela precisa ter um investimento dela, ela precisa... Às vezes está precisando um investimento na terra, um investimento de maquinária, e a gente faz com um lucro, né? Sim, a gente faz com lucro. E sobre esse, na hora que sobra, vamos dizer assim, eles costumam realmente, vamos falar assim, acolher, atender ao teu serviço que você está fazendo? Estão sendo um pouco mais receptivos? Sim, sim. Sim? Sim, eles veem daí a real necessidade. Na realidade, quando a gente começa a fazer o trabalho, eles já começam a perceber, tipo assim, nunca que eu ia ver isso que você tá vendo. Entendeu? Nunca que eu ia levantar esse custo que você tá levantando. Eu não iria fazer sozinho, eu realmente dependia de você. E quando a gente entrega um resultado, é daí que a gente ganha o bônus, né? Daí a gente ganha os parabéns e fala assim, nossa, você fez um excelente trabalho. Passa a ser reconhecido. Agora a gente pode fechar para mais uma safra. Mas menos mal que chega no final, ele tá vendo o resultado, né? No meio ali, ele começa a ficar bem bravo. Fala assim, você não tá fazendo nada, você não tá trabalhando. Mas na hora que começa a entregar resultado, daí ele fala assim, não. Mas isso é verdade. Sobre esse lado, assim, o BPO financeiro, então, transforma o negócio agrícola. Transforma. Na realidade, ele é extremamente necessário. Ou eu fazendo, ou o produtor fazendo com alguém profissional. Entendi. É extremamente necessário. Para realmente entender. Porque eu acho que o produtor ainda deixa muito dinheiro na mesa por não ser profissional no financeiro. A parte de cotação você faz também? Alguma coisa assim? Não, porque aí é com eles. Eu não tenho o conhecimento técnico, né? Então, eu peço geralmente para eles fazerem umas 3 cotações. Muitos ainda têm muita dificuldade com isso, porque geralmente eles fecham com os que são parceiros deles, entendeu? E o cara me trata bem, o cara é meu melhor amigo, não, o cara é meu amigo, vou fechar com ele. E aí ele perde dinheiro também, porque às vezes o cara é confiante que ele é amigo, o cara tem a confiança, não, o cara é meu amigo, vai fechar comigo, e geralmente passa o maior preço, né? Aconteceu isso porque eu faço cotações de seguros também.
Seguro então, agrícola. É seguro de maquinário. Exemplo, vai vencer um seguro de uma máquina do produtor. Eu já coto antes com várias seguradoras para me entender qual que é o melhor preço, qual que é o melhor custo-benefício e levar para o produtor para a gente fechar com a seguradora, né? Com a seguradora que melhor atende. E quando eu peço a cotação para o cara que já está atendendo o meu cliente, ele sempre passa o maior preço. E daí eu peço para outro que é meu parceiro não, mas outros que eu tenho contato, que eu tenho os contatos, eles procuram sempre ter o menor preço, né? E daí eu chego no fulano e falo assim, mas fulano, o cara tá com o preço menor. Ah, não, peraí que eu vou fazer para você. Daí eu pego e falo assim, não, eu não tô aqui para brigar por preço. Então, se você tem um melhor preço, você já me passa o melhor preço, porque eu não quero ficar nessa questão de leilão. Eu quero já entender qual que é o seu melhor preço para mim ver se o cara vai fazer menos ou mais. Entendeu? Então, a gente percebe que quando está muito próximo, geralmente o valor é maior do que a concorrência. Acontece muito isso? Nossa, com frequência. Bastante? Com frequência. E o produtor fala, não, eu acredito assim porque eu confio naquele agrônomo, Sim. ou naquela empresa. Sim. E propriamente dito, não é o melhor preço. Não. Né? Não, a maioria das vezes. A maioria das vezes não é o melhor preço. Não é o melhor preço. E quando você mostra essa realidade pro produtor, porque querendo ou não, isso é um fruto do seu trabalho. Fala, ó, o seu Zé das Couve, o negócio é o seguinte, aqui eu tenho a X e aqui tá Y, e aí? Né? Como que o produtor reage nesse sentido? Porque é uma mudança de mentalidade. Sim. Totalmente distinta. Aí ele fala, puta, cara, será que é mesmo, né? Como que ele reage nesse sentido? Eu vou falar que alguns preferem não ver. Fecha o olho mesmo? Fecha o olho e fala assim, mas, né, ele é meu parceiro, vamos fechar assim. Mas eu ainda tento insistir, porque é o meu trabalho. É aí que a gente economiza dinheiro. Com certeza. Entendeu? Então, eu falo, olha, você tem certeza? Porque, às vezes... E a questão não é só preço. A questão é condição também, condição de pagamento. Então, assim, você fecha um pacote, não é só o preço do produto. É a condição de pagamento, se paga à vista, se paga lá na frente, qual que é o valor agora. Tem muitos produtores que não têm a noção de que se ele pagar lá em 30/10 é X e se ele pagar à vista é Y. Entendeu? Eu trouxe isso para um produtor, ele falou assim, mas não tem desconto. Eu peguei e falei assim, pergunta lá. Pergunta lá para você ver. Não é possível. Eu peguei e falei assim, vai perguntar lá para você ver. Entendeu? Não tem essa percepção. Não faz essa conta. E daí é o meu papel entrar fazendo a conta. Mas, entendeu? Rafaela, se você considerar hoje a antecipação do jeito que as empresas vêm vindo, eu digo por mim, né? Eu digo por mim, Vila Nova Agrícola, que negocio com alguns fornecedores. É absurda a diferença. É absurda. É absurdo. Sim. Tem casos que chega a passar de 40%. Sim. Tem casos de insumo que chega a passar de 40%, literalmente. Sim. A menos do que você jogar lá para frente. Tem clientes meus que têm um valor para comprar à vista. Só que, principalmente por causa no cenário agora, eles estão com medo de pagar à vista e não receber o produto. Aconteceu muito lá em Maracaju. Sim. Entendeu? Os caras pagaram e não receberam o produto. Então, eu ainda oriento, se você tem o dinheiro para comprar à vista, vamos colocar numa aplicação. Porque pelo menos compensa você pagar os juros da revenda. Vai compensar uma coisa com a outra, né? Sim. Só que daí entra na questão, tudo é fazer conta. Né? Tudo é mostrar, porque daí você tem que mostrar. Você tem que fazer o cálculo para ele se vai compensar ou se não vai compensar. Mas você tem que mostrar, né? Tudo... Eles são muito visual, né? Eles têm que ver. O produtor é muito ver, visual, tem que ver. Tem que desenhar, você tem que desenhar para eles. Vou comprar à vista aqui, mas cadê o produto? Vai me entregar? Não, mas a revenda vai entregar no ato do imediato. Sim. Talvez aí eles mudam a situação, né? Eu tenho um produto X. Porque assim, isso na agricultura cresce e eu também faço por mim. Só que eu aprendi a negociar com certas empresas. Então, assim, beleza, é à vista? Pagamento antecipado? Beleza, eu pago no ato da entrega ou pago no ato propriamente de 24 horas depois após a entrega. Porque isso também ocorreu, de pagar antecipado e não deixaram de entregar, mas não cumpriram com o prazo. Sim. Entendeu? Sim. E isso acabou ocorrendo. E quando você mostra uma situação dessa pro produtor, o que ele fala? Ele não acredita, não vê, nunca pensou nesse lado? Eles pegam e tudo é uma novidade, né? Tudo é uma novidade. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, eu nunca tinha feito essa conta. Nossa.
Só que assim, eu falo que o produtor, ele gosta do operacional. Ele gosta de entrar no trator dele e plantar. Ele gosta de entrar na colheitadeira e colher. Ele não gosta da parte burocrática. Ele não gosta da parte de ter que parar e fazer conta. Para você receber 3 cotações do produtor, Nossa um Senhora, câncer. meu Deus do céu, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, eu vou fechar, é mais fácil. Vou fechar lá com fulano, que é mais fácil. Eu só ligo pra ele aqui, Mas e não vê preço. Não é, porque é aí que você fecha a torneira. É aí que você lucra. Não é produzindo mais. Porque para você produzir mais, muitas vezes você tem que gastar mais, entendeu? Não é produzindo mais. É você fechando as torneiras abertas. É você tirando brechas, entendeu? Aí começa realmente a ver que sobrou. Pra você ter uma noção, eu voltando no tema seguros, né? Eu fui rever os seguros agora de uma cliente minha, tava revendo as apólices de seguro dela, vi uma colheitadeira, 4.500.000, 74 mil de seguro. O Banco do Brasil cobrou. Falando nomes aqui, né? Uhum. O Banco do Brasil cobrou 74 mil de seguros. Peguei e falei assim, nossa, que engraçado, porque o ano passado eles colocaram um valor de 2 milhões na colheitadeira, que a colheitadeira valia, né? Por que agora estão cobrando, estão falando que a colheitadeira vale 4 milhões? Estranho. Não valoriza, né? Não, tem uma depreciação. No passado teve uma valorização, mas num ano de queda, geralmente não, né? Daí entrei em contato com a revenda, falei assim, quanto que custa essa colheitadeira aqui? 3 milhões. Entrei em contato com o banco, falei assim, o negócio é o seguinte, essa colheitadeira que vocês colocaram 4 milhões e cobraram à vista 74 mil de seguro, ela vale 3 milhões. E a gente precisa reduzir esse risco, porque não faz sentido. Se pegar fogo na máquina, a seguradora ainda vai dar problema para pagar, porque estava maior. Superfaturado. Superfaturado. Foi que, olha, uma briga, e daí mandaram até um perito lá na fazenda para ver se a máquina realmente valia aquilo, pra gente conseguir baixar o valor do seguro e da máquina. Baixaram para 40 mil. Quanto que a gente não economizou nessa brincadeira? 30 e poucos mil reais. Entendeu? Aí você imagina nessa numa operação de uma magnitude de 10 máquinas. 30 mil por seguro em 10 máquinas, nós estamos falando de 300 mil. Entendeu? Numa pegada. Numa brincadeira assim, de só olhar para dentro da fazenda, só olhar para dentro do negócio. Entendeu? E é nesses gargalos que no final ele não vê, né? Não, ele não vê. Não vê. É às vezes comprando uma peça duplicada, entendeu? É às vezes aconteceu agora também com outro cliente. A gente foi fechar os custos da soja, e daí da soja 25, 26, né? Daí ele pegou e falou assim, puta, esse insumo aqui eu não precisava comprar, tem no meu galpão. E comprei, entendeu? E é aí que a gente economiza mais um pouco. E o produtor não olha para dentro do negócio dele, né? E acontece muito, Rafael? Nossa, frequentemente. E aí você, com o teu serviço, você vem mostrando isso gradativamente, sim. mostrando e economizando. Sim, porque o produtor, ele entra na ideia de que precisa produzir mais. Precisa produzir mais para pagar as contas. E é o que eu falei, se você quer produzir mais, você gasta mais. Às vezes, se você para fazer a conta, compensa você produzir menos, gastando menos. E que você está lucrando. Às vezes, um produtor que fala que colheu 80 sacas por hectare, tá ganhando menos lucro do que o produtor que colheu 60. É só você parar para calcular. É só você parar para fazer a conta. Só para parar? Só parar para fazer a conta. Eu acredito. Entendeu? Porque tem muitos casos, assim, não é só lá. Eu não sei se é muito por ego, assim, também, pra questão de falar assim, eu colhi 80 sacas por hectare, entendeu? Pode ser, mas eu acho que a pergunta ela tinha que ser outra. Quanto que você lucrou na sua fazenda por hectare? Quanto que sobrou, na verdade? Quanto que sobrou desses 80 sacos? E daí eles não para, eles sempre querem produzir mais e ter mais e mais áreas. A partir do momento que você arrenda uma área nova, a percepção que eles têm é que você, consequentemente, eu vou produzir mais. E não, se você pega uma área que você não conhece, a lógica do negócio é você produzir menos. Ou produzir perto do que você... É uma área nova, então, né, não faz sentido. Mas o negócio é sempre querer produzir mais. Não importa o quanto se gaste. Mas é a mentalidade deles que eles aprenderam isso, né? Sim. O vizinho... E vamos falar, claro, o português, claro, assim, eles veem assim... se o vizinho esse ano não colher bem, eu arrendo a área dele. Aí vai me sobrar mais dinheiro, que aí vou estar do lado aqui, não vou precisar mais comprar maquinário e vou pular. E, na verdade, não vem bem por aí, né? Que
Às vezes nós temos a mentalidade para cobrir um rombo, de aumentar a área, fazer novas dívidas, para que aí sim passa a sobrar dinheiro. Ilusão, né? É ilusão. Ilusão. É ilusão. Ilusão. Porque talvez a crença e o aprendizado deles venham dessa rotina. Sim. Entendeu? Não, mas com certeza é a crença. Com certeza o histórico da família, o histórico familiar, entendeu? Para você contratar, para você se especializar, profissionalizar a sua parte administrativa, financeira do seu negócio, é uma mudança de pensamento. Muito. Entendeu? É uma mudança, uma coisa que você fala assim, não, chega, eu não quero mais que seja desse jeito, eu preciso fazer diferente. Entendeu? Porque, querendo ou não, mas infelizmente hoje a maioria dos produtores continuam fazendo no mesmo, fazendo igual e vamos ver o que dá lá na frente. Se colher 80 sacos, paga. Se não pagar, se aciona o seguro. A gente vê o que faz. Pega o Proagro. Não. E a questão de você falar assim, meu vizinho vai arrendar, bababá. E, pelo menos lá em Maracaju, superfaturaram os arrendamentos com isso. Também. Muito. Porque... quer pegar minha área? Então aí você vai... E daí entra mais uma vez a questão do produtor não faz conta. Porque lá em Maracaju tem arrendamento por 20 sacas. Se você contrata uma área por 20 sacas, tem que sobrar pelo menos 20 para você, não é? E daí sobra. Só aí são 40. Só aí são 40. Mais 30, 35, 40 que você gasta para produzir. Então eu tenho que produzir 80 sacos para empatar. Dentro das contas que você vem trabalhando e você vem mostrando. Então, assim, se é 20 sacos de renda, tem que sobrar 20 sacos. Eu concordo com você. Se eu pago 20 sacos de saco, tem que sobrar 20 sacos para você. Só aí já é 40. Aí mais 35 entre insumo e os outros gastos. Nós já estamos falando de 75. Então, teoricamente, para colher 80 sacos, não fecha a conta. Vai ficar dívida para trás. Sim. Alguém vai ficar sem receber. Alguém vai ficar sem receber. E essa conta que os últimos 3 anos que eles não vêm fazendo, né? Não. Só aumenta a área. Eu falo que os últimos 3 anos tem sido muito prejudicial para o produtor, mas não só na questão de baixa preço, sobe insumo, não colhe bem por causa de seca. Eu falo que tem sido muito prejudicial por causa do passado, entendeu? Por causa da alta. Porque entrou na alta, quando você entra numa alta, o que você deve fazer? Segurar. Você deve pagar a conta. Certo. Em vez de fazer conta. A maioria dos produtores fez conta. Comprou máquina nova, nem precisava, comprou máquina nova. Não tô aqui para julgar, eu tô aqui para mostrar a realidade, entendeu? Mas foi o que ocorreu. Mas 90%. Sem necessidade. Tem 2 produtores que eu conheço que pagaram conta. O resto, eu lembro até hoje, teve uma revenda de máquinas lá em Maracaju que fez uma promoção. Você compra hoje e a primeira parcela só daqui 3 anos taxa pós. Mas os produtores ficou tudo enlouquecido. Todo mundo comprou máquina nova. E daí o terceiro ano foi quando? Quando a soja baixou. Não tinha dinheiro para pagar. Não fechava a conta. Entendeu? Comprou um valor absurdo. Absurdo, porque estava alto. Hoje não estava. Hoje você não consegue. Sim. Em teoria, vamos falar financeiramente, a revenda já recebeu isso aí porque vendeu a dívida do produtor no banco. Sim. E agora o produtor tá com um negócio que ele não tá conseguindo honrar. E por que eu falo que são atitudes do passado? Quando a gente pega 10 anos atrás, o produtor rural ia pegar um crédito rural, ele pagava, vamos jogar aqui, 6% num crédito rural, né? Então, o que o produtor fazia? Ele ia lá, pegava com o banco a 6%, usava aquele dinheiro para fazer muitas coisas que não era investir na fazenda dele, comprava insumo na revenda também financiado. E daí, quando chegava para pagar, ele pegava um novo custeio numa taxa de juros mais baixa e ia rodando desse jeito. Exato. Né? Chegou um momento que não teve dinheiro para todo mundo. Daí, o cara foi lá e pegou uma CPR a 20%. Por quê? Ele não tinha mais recurso a 6% e ele precisava dar o mesmo tombo que ele vinha dando há muito tempo. E daí, ele entrou nesse rolo que está hoje. Porque, vamos dizer assim, 80% dos produtores hoje estão extremamente endividados. Estão extremamente endividados. Vamos dizer assim, com aportes financeiros comprometidos. Nossa. Muitos. Nossa. Muitos. Hoje, vamos dizer assim, eu me arrisco a dizer que 80% hoje está alavancado em dívida. Sim. Está alavancado em dívida. E não sabe o que fazer. E daí, infelizmente, não acho que os bancos estejam agindo de má fé. Mas os bancos estão querendo dar o jeito deles.
E o jeito deles não é o melhor para o produtor. Não é porque eu falo que eles querem jogar uma renegociação, nem que seja uma renegociação para 10 anos. Mas se você for parar para pensar, a taxa de juros que eles estão cobrando, o produtor não paga. É só você parar e fazer conta. A conta se torna impagável. É só você parar e fazer conta. Entendeu? Tem outros meios que o produtor pode tá fazendo para se reestruturar financeiramente. Hoje, eu acho que... Você, no ponto de vista, você tocou num assunto interessante e até tive uma conversa com algum produtor. Ele disse assim, Ricardo, ele falou assim, eu acredito e eu fiz conta. E falo que da alavancagem, para voltar a girar novamente, é aquilo que talvez o teu serviço mostre para o produtor, sem fazer dívida. Né? Igual você falou no começo aí, fecha a torneira. Literalmente, fecha a torneira. Nesse alavancagem, ele me fez uma conta que, tipo assim, eu tenho que entrar a safra 25, 26 sem dever nada. Desta safra. Mediante a isso, até arrendamento, mediante nisso, se vier uma outra frustração climática, vamos falar assim, se vier uma outra frustração climática, pelo menos o que eu colher é meu. Entendeu? Aí eu consigo realmente vir. Se vier uma situação climática muito favorável, eu volto a alavancar. Entendeu? Como que você vê nesse sentido? Porque assim, a diferença é absurda. Vou falar em insumos, que é da área que eu entendo. Hoje um pacote lá, estamos falando em 23 sacos. 23, literalmente. 23 sacos a prazo, quando se consegue crédito. Ele fez a conta para mim que os mesmos insumos cotando, você falou no começo com três lugares diferentes. Ele cotou em 5 lugares diferentes. Teve o trabalho, pegou lá o pessoal, falou assim, não, a partir de agora vai cotar. Fez um belo trabalho. Cotou em 5 lugares diferentes. Ele chegou para mim e ele me mostrou planilhado. Ele me mostrou, de 23 sacos, ele caiu para 12. Os mesmos produtos. Eu não digo os mesmos no sentido de marca, mas o mesmo princípio ativo. No caso de adubo e semente, foi a mesma semente, a mesma variedade. Mudou de marca só, né? E no caso dos químicos e herbicidas, fungicidas, assim, praticamente da mesma linha. Veio para 12 sacos à vista. Aí o que ele me chegou a conta? Num cara desse porte, no caso dele era de 14 mil hectares. Ele falou, Ricardo, olha quanto eu não economizei. Em 14 mil hectares, estou economizando em torno de 11 sacos. 11 sacos. Então, assim, deixa de pagar lá na frente, ele fez a conta, deixa de pagar lá na frente mais de 100 mil sacos. E aí ele falou, volto ao jogo. Estou voltando. Como que eu vou voltar? Como que o produtor vai voltar? Comprando à vista, cotando 5 vezes. Vai deixar de comprar com aquele agrônomo amigo, aquela revenda? Não vai deixar. Mas, gente... É momento. É o momento. É o momento. Vamos sentar e vamos separar as coisas. Nossa amizade, nosso churrasco, nosso chopp nunca vai deixar de existir. Mas se eu vendo que eu tô vendo, tomando prejuízo com aquela revenda, com aquele amigo, com aquele agrônomo, eu acho que o produtor tem que começar a ver por aí. Sim. Entendeu? Na realidade, o produtor, voltando, o produtor ele tem que ver que a fazenda dele é uma empresa. E o empresário, ele não compra com um amigo dele. Exatamente. Entendeu? E o que eu falo nessa questão de extremamente alavancado? Porque tem produtor que no ano passado jogou dívida para esse ano, fez uma renegociação. O produtor, ele não consegue pagar uma conta que ele não pagou ano passado, ele jogar essa conta para frente, mais a conta dessa safra. Não consegue. Não consegue pagar, entendeu? E os produtores, eles têm que entender um pouquinho melhor dos direitos deles. A gente existe hoje, conforme o MCR, a gente tem uma prorrogação de crédito rural. A prorrogação, ela não é a renegociação de crédito rural, tá? A prorrogação, ela dá direito para o produtor de parcelar sua dívida com as instituições financeiras em até 10 anos, com taxa de juros de 12%, entendeu? Você pode ter até 3 anos de carência e o restante para pagar. Você acha que nessas condições o produtor não conseguiria pagar? Conseguiria. Sabe qual que é a preocupação do produtor hoje para não fazer isso? Porque ele é um processo judicial. Mas sabe por que o produtor não quer fazer isso? Por quê? Porque ele acha que ele depende do banco. E eu te pergunto, você acha que o produtor depende do banco? Não. Ele depende de quem? Depende dele mesmo. E da revenda. Então, hoje, se ele financia, se ele financia com a revenda, por que ele vai financiar com o banco? Então, a maioria... Porque... eu acho que, assim, 90% dos produtores que me procuram hoje é porque estão endividados e querem resolver o problema com as dívidas.
Só Na que verdade, querer achar uma saída. uma saída. Tem a saída, porém alguém, vamos falar no caso assim, a Rafaela ou outras pessoas vêm falar, falando, tem saída. Sim. O banco não Sim. é a única saída. Sim, não sim. vai deixar de ser a única saída. Propriamente dito, esse produtor que me fez a conta, ele falou, Ricardo, contei com 5. Sim. 5. Deu diferença de 11 sacos. Sim. Isso num montante é absurdo. Sim. Sim. É absurdo. Então, se você considerar 11, isso porque ele não é arrendatário, é terra própria. Mas, cara, 11 sacos vai me sobrar mais. Olha o que vai me sobrar mais. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, e foi o que ele falou. O amigo, no final, não é amigo. Sim. O gerente de banco que vive Sim. dentro da fazenda... Não é. Não é, porque assim, amigo não é só para as horas boas, é para as horas boas e para as horas ruins. Eu entendo que o banco ele não quer pegar a sua terra, porque ele não é um banco que vende terra, ele é um banco que vende dinheiro. Entendeu? Ele não quer pegar a sua terra, só que se você entrar no looping da renegociação, não adianta você se iludir que você vai sair. Não adianta. Entendeu? Antes você se indispor com o banco e fazer uma prorrogação a 12% do que você fazer uma renegociação com uma taxa de juros de 1% ao mês que seja. Entendi. 1% assim, que eu falo 1%, 1,5%, porque eu falo, não vai ser 1%, Sim. vai ser 1,5%, 2%, porque... E aí o produtor não quer porque ele acha que vai ficar mal com o banco. vai ficar mal com o banco. Mas ele depende do banco para plantar? Não. E aí que tá o X da Pra questão. mim, é isso que eu falo. Eu perguntei para um produtor, eu peguei e falei assim, tá, mas você depende do banco para pagar ou da revenda? Porque para mim, hoje, eu pegaria o dinheiro que você tem, pagaria a revenda e faria prorrogação com o banco. Simples assim, entendeu? Não. Aí que Não tá, dá, Rafaela. O que você entendeu? acabou de mencionar, eu ouvi muita gente falar isso. Não dá. Como Produtor que eu chegar na minha mesa e falar, vou pagar o banco a revenda que espere. E daí eu te pergunto, existe revendas e existe revendas. Existe revendas que, tipo assim, revendas que eu falo, vamos pôr aqui na nossa região, uma Copa Sul, né? Ela aguenta, uma Coamo, ela aguenta. Só que uma revenda pequena, Não aguenta. uma revenda de cidade, não aguenta. Não aguenta. Porque não é você e mais 5. É você e mais 5. Daí você vai deixar de se indispor com você não quer se indispor com um banco, que é um banco, para deixar a revenda que você compra na mão? Não faz sentido, entendeu? Mas na cabeça deles é isso. Eu sei que é. Já fizeram. Eu sei que já é. fizeram, decidiram pagar o banco. Ah, mas eu vou pagar porque funciona assim. Né? Na conta, eu até fiz pro cara. Um exemplo. Pega um custeio lá, 1 milhão, 12, vamos colocar 12%. 1 milhão 120, né? Acho que se não me engano. Né? Só uma conta básica. Tá bom, desse 1 milhão 120, ele vai pagar. Vamos supor que a receita dele deu 1,5 milhão. Na seca, tudo deu 1,5 milhão. Ele vai, eu vi produtor falar, vai pagar o banco para pegar os mesmos 1 milhão. Você concorda comigo? Ele vai pegar os mesmos 1 milhão. Ele vai pagar aqui, vai pagar 1 milhão 120, vai voltar 1 milhão. Aqui ele já morreu no juro, certo? Se ele pegasse esse 1,5 milhão e injetasse dentro da fazenda dele, não devendo nada e renegociando esse 1,120, eu acreditaria que seria muito mais vantajoso. Fora que a gente tem um grande problema com as instituições agora nos últimos anos, que o que acontece? A partir do momento que entrou esse negócio de não ter crédito rural para todo mundo, eles liberaram na CPR e a galera começou a não pagar. Isso. Os produtores começaram a não pagar. O banco fez o quê? Se você tinha direito a 1 milhão, agora você não tem mais. Agora você tem direito a 500 mil. Se você é bom pagador, se você não é bom pagador, então nesse 1 milhão que ele tinha, ele já não tem mais. Ele tem 500 mil. Isso, e ele deu preferência pro banco. E daí a gente entra numa outra questão com o banco. Porque o cara fala que ele tem medo de entrar com uma prorrogação no judicial e perder o crédito. Mas se você entrou com uma renegociação, você não vai perder o crédito igual? Vai, teve casos que aconteceu mesmo. Claro que vai. O O banco produtor não vai foi lá, financiar o cara. pagou o custeio, não pagou a revenda, e o banco falou, vamos rodar nova cédula, e não saiu o dinheiro. E aí? Mas eu falo que isso acontece com frequência. E não saiu o Não dinheiro. é agora, entendeu? Não é. Acontece muito. Entendeu? Muito. E assim, eu acho que isso entra no meu trabalho, entendeu? Eu preciso mostrar pro produtor a real. Se ele vai comprar minha ideia, se ele não vai comprar minha ideia,
tudo bem, é uma opção dele. Mas eu preciso mostrar para ele as duas opções. E eu preciso mostrar para ele que muitas vezes, se ele renegociar com o banco, ele vai se tornar uma dívida impagável. Porque quando a gente fala num cara que vai renegociar com o banco, não é uma dívida de 1 milhão. É uma dívida que passa de 5 milhões. É uma dívida... teve um cara que me ligou lá de Minas. Ele falou assim para mim, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá, como que eu posso te ajudar? Ele falou assim, eu tenho uma área de 200 hectares e eu devo 50 milhões. 200 hectares, 50 milhões. Como que... Não vou julgar, mas dá pra... Ele tem. Ele falou, não, eu tenho... É café, eu tenho 6 assim. mil... Não, é só de milho. Só de milho. Eu tenho 6 mil hectares, só que eu não planto ainda neles. E eu peguei um dinheiro porque eu queria abrir lá. Daí eu comecei a abrir lá, só que eu pagava com esses 200 e não tinha aberto lá e não plantava lá. Na estruturação do que ele me falou, faz sentido. Só que você acha que ele vai pagar com 200 hectares 50 milhões? Não vai. E daí, na hora de fechar meu trabalho, eu não tenho dinheiro para pagar. Entendeu? Mas eu ia resolver para ele, mas não... Então, assim, eu ainda tenho muito dessa questão, que a gente estava falando da valorização do trabalho, da pessoa, ela não... Do produtor, ele não vê o valor necessário no meu trabalho, e daí ele fala, não, a gente está em crise, o agro está em crise, então não tem como eu pagar. Na verdade não é custo, na verdade isso aí é financeiro. Sim, talvez se ele demitir um peão à toa lá, sobre dinheiro para vir algum serviço realmente que vai agregar. Sim. Nessas tuas andanças da vida aí, quais indicadores que você mais mostra para os produtores hoje no BPO financeiro? Eu acho que o produtor, ele parte muito de que o principal indicador dele é a produtividade, né? O principal indicador é a minha produtividade. Quanto que você tem de produtividade? Mas ele não tem que olhar a produtividade, ele tem que olhar a lucratividade. Quanto que a fazenda dele está dando... E também a lucratividade não é o lucro, né? Mas ele tem que olhar a lucratividade da fazenda dele. Então, eu sempre tento levar a lucratividade. Só que, para isso, a gente tem que fazer todo um levantamento de números, né? Eu não consigo tirar isso de dentro de uma cartola, né? Então, todo um estudo, né? É todo um estudo e todo um levantamento de pelo menos um ano. Então, a gente tem que entender que o meu trabalho, ele não vai gerar resultado para a fazenda dele da noite para o dia. O meu trabalho, ele vai ser de maneira gradativa e eu vou entregar um resultado no final da safra. Entendi. Né? E se a gente começou uma safra juntos, porque, igual eu falei, se a gente começar uma safra de milho agora, o cara já plantou, o cara vai colher, então eu vou entregar o resultado na outra safra de milho, que a gente vai começar uma safra juntos, a gente vai começar a safra de soja juntos, vamos fazer a safra de milho juntos, e eu vou entregar um resultado no final desse trabalho. Comercialização de grão, você também, vamos dizer assim, apita? Não. Porque um quer vender na Coamo, outro quer vender na Copa Sul, outro quer vender na Lar, outro quer vender com o corretor. Sim, não apito, não apito. Eu gostaria muito porque dentro do banco a gente entende na comercialização na Bolsa de Valores, né? Certo. Eu ainda não tenho essa experiência, gostaria de adquirir, só que como é tudo muito novo, ainda eu acho que não dá para mim colocar os pés pelas mãos, né? Mas eu quero aprender mais a comercialização na Bolsa de Valores, porque eu acho que é uma estratégia muito importante para o produtor rural. Físico, né? Você fala o físico, o papel. O papel. Uhum, papel. Chama-se, não é sticker. Tem daí vários tipos. Tem o mercado de opções, né? Isso, que é no caso de inversão o mercado de alta e baixa, você está falando? Exatamente. É nesse sentido que você quer O cara entender. vai lá, ele vende a 120. Isso. Para entrega 30/4 de 2026. Isso. Quando chegar lá, ele travou o contrato dele a 120. Certo. Se tiver 125, por exemplo, ele pode optar por não exercer a posição dele e vender a 125. Perfeito. Se tá a 115, por exemplo, ele pode optar por exercer a posição dele e vender a 120. Daí ele ameniza o erro. Ele ameniza. E outra, como é papel, não é grão. Então, a estratégia ideal... Eu tô falando aqui bem superficial porque é uma coisa que eu ainda não estudei muito a fundo. Mas ele pode, por exemplo, o grão que ele travou para pagar os custos deles, ele pode travar na bolsa e entrar nessa competição de valores, entendeu? Ele entra na competição de valores e ele trava aquilo que talvez, no meu parecer, seria o papel do governo. Sim. Que é o travamento mínimo. Sim. Eu sei que eu fiz... Tá, um exemplo. Eu devo 10 mil sacos. Eu vou travar os 10 mil sacos físico Sim. e na bolsa. A 120. Dali, eu sei que eu não vou cair. Eu acho que, né, nesse sentido, até eu estive conversando com outros convidados que vieram aqui, eu falei, eu acredito que esse papel seria de pessoas
do governo. Chegar pro pessoal e falar assim, ó, daqui para baixo não vende. E eu acho que foi uma outra cultura que o produtor rural perdeu também nesse negócio. Porque quando foi lá atrás, o produtor rural tinha muito costume de travar o custo. Tinha muito costume. Mas foi por causa daquele ano da alta. Exatamente. Que ele fecharam... Que ele tava tudo travado 75, e daí... 80, o soja veio a 150. Entendeu? O soja veio a 150. Não vou julgar. Não, eu também não. Não vou julgar. Porém, aquele ano o produtor entende como que ele perdeu dinheiro. Na verdade, ele deixou de ganhar. É diferente a mentalidade. Só que, do mesmo jeito que subiu, ele também despencou. Sim. Então, são duas vertentes aí que ele não consegue ver. E agora ele está culpando só a queda. Porque ele achou que chegou aí a 160, 170 e ia ficar naqueles patamares. Sim. Eu acho que também entraram meio que numa ilusão. Porque se a gente puxar dados para trás, quando que foi que a soja estaria a 120 reais? Nunca. Quando que foi que a soja chegou a 180? Você acha que o produtor que está nesse tempo, que está nessa atividade há tanto tempo, ele não deveria ter pensado e parado assim? Não, calma. É só um movimento do negócio, isso vai passar, entendeu? Então vamos aproveitar como esse movimento. Nesse ponto, quem soube se capitalizar e não dever mais, é o que eu falei. Saiu na frente. É o que eu te falei. Agora, quem saiu comprando maquinário... Não, eu vou te falar que eu atendi produtores que tinha 30 milhões na conta. Agora. Por quê? Na época que era para ele pagar a conta, ele pagou a conta. Ele entrou essa baixa, que tá todo mundo em crise, tranquilo. Agora ele tá um pouquinho mais capitalizado porque veio tendo safras ruins. Mas ele não tá endividado. Entendeu? É tudo estratégia de negócio. E a gente sabe que hoje a gente tá em baixa, que daqui a pouco a gente vai estar em cima de novo. Com certeza. Porque o nosso negócio, ele é cíclico. Exatamente. Né? A gente não sabe também que nível de baixo nós estamos. Sim. Né? Como a gente também não sabe que nível de alto nós vamos estar. Mas o cara, ele tem que agora se preparar para vir a alta e na hora que baixar de novo, ele tá tranquilo. Exatamente. E não fazer a mesma coisa que ele tá... Saiu comprando maquinário. Entendeu? Saiu gastando com tudo que não tinha. Porque, assim, soja hoje é 180, eu sou agrônomo, também sou produtor, mas, assim, soja 180 é inviável para todo mundo. Sim. Para produtor, para insumo. O adubo de 3 ele vai pagar 5. Sim. O glifosato vai despencar para 80, 70, 80 reais de novo. Sim. E é inviável para todo mundo. Soja alta é inviável para todo mundo. O mal do produtor, eu costumo dizer e falo assim, ele quer vender o soja 180 e quer pagar R$5 no glifosato. É isso que ele quer fazer. Aí ele acha que os antigos falam que sobra dinheiro. Sim. Vendendo alto e pagar os insumos baixinhos. Sim. E a gente, e os agrônomos hoje, Rafaela, a gente entende que a lavoura mudou. Do que era antigamente. Mudou. De 10 anos para cá, novas pragas, novas doenças, e isso o produtor não vê. Sim. Volta a repetir, ele quer vender o soja 180 e quer pagar no glifosato R$10. Aí, na cabeça dele, sobra dinheiro. Sim. Ele culpa os insumos, ele culpa o adubo. Sim. E aí não é isso aí. Sim. Se o soja subir, as outras coisas vão subir para cima. Literalmente. E eu vou te falar. E aí, eu acredito, só para você entender minha linha de raciocínio, e isso envolve a outra pergunta que eu quero fazer para você, que é mais uma opinião sua, daí que vem, propriamente dito, essa enxurrada de RJs que a gente está vendo. Sim. Entendeu? Não é, vamos dizer assim, não é culpa. Eu converso com várias revendas e falo assim, RJ, fulano vai abrir RJ. Eu falei, gente, ele está se protegendo. Sim. Se um cara abriu RJ... pode ter certeza que ele chegou num nível de, no mínimo, de conscientização. Sim. Ele se conscientizou que ele precisava fazer aquilo, porque senão, propriamente dito, ia para outro nível totalmente distinto. Sim. RJ, dependendo do ponto de vista, e eu vejo com bons olhos para o produtor, maus olhos para os devedores, credores, enfim, é ruim para o pessoal... Mas, cara, ele entendeu o processo dele. Nesse sentido de RJ, Rafaela, você é a favor ou contra os RJs hoje do agro que a gente está vendo, assim, derrubando no mercado aí praticamente? Eu sou a favor, só que você pode, antes do RJ, fazer a prorrogação. É um caminho, entendeu? Você está devendo, você faz a prorrogação, você não precisa ir pro RJ.
Entendi. Então, tipo assim, Mas o RJ então, o RJ ele é a última saída. Ela é a última mas saída. É a saída de proteção. É a saída de proteção. É a saída de proteção. Só que antes do RJ ele pode fazer a prorrogação, porque a prorrogação ela continua com a atividade normal. O produtor continua com a atividade normal dele, jogando sua dívida para frente. Entendeu? O RJ é o último recurso. É o último recurso. É o último recurso. E vai... Mas é a oportunidade de se reestabelecer. E se reestabelece. Sim. Se reestabelece com, propriamente dito, o BPO financeiro. Porque eu vou falar assim, um cliente que abriu o RJ, não vou mencionar nome, mas eu tenho constante conversa com ele. Ele falou assim, essa última safra, beleza, teve frustração climática novamente. Mas ele honrou com o RJ dele. Sim. Entrou naquilo que a gente conversou lá atrás, que foi o cara mostrou. Ele entrou não devendo mais a safra. Sim. Não entrou devendo. Aquele negócio, o amigo da revenda, manda aí o pacote, manda tal fulano, né? Aí sempre vem as empresas, vamos fazer um novo teste aqui, pega X. Sim. Produto de... Não, acabou. Cortou. E ele conseguiu, ele falou, Ricardo, consegui honrar. Mesmo fechando 38 sacos de média, na seca, ele falou, eu consegui honrar a parcela do RJ. Teve um cliente da gente que entrou com processo de prorrogação lá em Maracaju. E o que acontece? Se você dá 3 anos pro cara se estruturar, são 3 anos para ele pagar a primeira parcela. 3 anos que ele se estrutura para pagar a primeira parcela. Se ele se estruturou no primeiro ano, no segundo ano ele fica responsável pela segunda parcela. E assim vai, entendeu? Eu acho que é um alívio para a cabeça do produtor. O produtor merece esse alívio. Então, eu acho que hoje, como a gente estava falando, a maioria dos produtores estão extremamente endividados e isso não é ruim só para ele, isso é ruim para ele, para a família dele, e ele precisa se estruturar e ver como que ele vai fazer para pagar a conta dele. E não é na hora do desespero, ele precisa se acalmar. Como que ele vai fazer isso? Fazendo planejamento. Entendeu? Contratando a Rafaela, trazendo para dentro da equipe. Por favor. Comece com o BPO financeiro, aí sim vai reestruturar literalmente. Entender que a empresa não é a agricultura, ela é uma fábrica. Ela é uma fábrica. Ela é uma fábrica. E pior que as outras. E pior que as outras. Por quê? Ela é a céu aberto e você não coloca o preço do seu produto. Exatamente. Quem delimita o preço do seu produto é outro. É outro. É o pior. Mas assim, entre tombos e vindas, assim, o produtor acaba se conscientizando e vamos torcer para que essa nova geração que vem assumindo também as fazendas passe a ter essa conscientização. Sim. Porque assim, realmente tem produtor muito alavancado, mas também teve produtor que soube fazer a medida certa e acabou realmente se capitalizando. Como que você enxerga, só para a gente, não digo encerrar, mas assim, nesse teu lado, como que você enxerga essa tendência desse mercado financeiro do BPO? Vamos falar assim, do BPO financeiro. Como que você enxerga essa nova modalidade? Né? Porque é novidade para muita gente, né? Pois é, eu falo que até tem lá no meu Instagram, primeiro BPO financeiro rural do Brasil. Não sei se é, né? Mas, pelo menos do MS tá sendo. E eu acho que é um serviço extremamente necessário para o produtor rural. Seja eu fazendo, seja ele fazendo com uma profissional, como eu disse, ou seja ele fazendo com uma outra empresa. Mas ele precisa colocar um processo profissional dentro da fazenda dele. Se ele não gosta de fazer, ele que terceirize. Ele não terceiriza uma colheita? Terceiriza um administrativo financeiro. A gente não tá ali para julgar, porque muitos deles têm medo, entendeu? Eu falo que o produtor rural ele tem medo de saber o quanto que ele gasta. A maioria. Eles não querem fazer os levantamentos porque eles têm medo da realidade, entendeu? Só que eu não tô ali para julgar, eu tô ali para ajudar. E eu vou ajudar como se a fazenda fosse minha. Perfeito. E é de profissionais assim que a gente precisa, entendeu? Seja um funcionário que vai colher, ele precisa saber que a fazenda não é sua, a fazenda é dele também, porque o dinheiro da família dele sai de dentro da sua fazenda. E é assim que eu trabalho. Se a fazenda é sua e eu tô trabalhando para você, porque né, é terceirizado, mas é basicamente isso, sim, a fazenda não é sua, a fazenda é nossa, entendeu? E eu vou te ajudar com a parte que você não gosta. Então, assim, o produtor não gosta e eu sou apaixonada. É a união perfeita, sabe? Então, eu acho que o produtor precisa com urgência.
Urgência. do meu trabalho, do trabalho de outro, contratar alguém para trabalhar dentro da fazenda, seja no caderno, na planilha, no sistema, ele precisa fazer. E eu falo dessas diversas modalidades porque tem produtor que prefere a planilha, tem produtor que prefere o sistema. E a gente vai adaptando essa questão, sabe? Não, você prefere trabalhar com a planilha? Então a gente vai trabalhar com a planilha. Você prefere trabalhar... Tem sistemas hoje que não entregam o resultado que eu entrego numa planilha. Perfeito. Entendeu? E então, acontece. Assim, e tem sistema hoje que nada substitui papel e caneta. No final vai estar lá. Muito. Peça, óleo diesel, funcionário, churrasquinho final de semana, que no final os caras gastam 2, 3 mil num churrasquinho. Sim. E no final não vê. Não vê. Se você botar isso aí na ponta do lápis... Não vê. Entendeu? No final não vê. Eu fui fazer um levantamento numa planilha, né? A gente trabalhou o ano que eu falei pra você. Na hora que a gente viu, o cara tava pagando... eu falei assim, vamos sentar agora e vamos dar uma analisada aqui. Joguei lá, o segundo maior gasto dele, óleo diesel. Tá certo isso? Não, peraí, vamos puxar aqui. Selecionei ele na planilha só óleo diesel, coloquei... Tava certo. O que você tá fazendo com tanto óleo diesel? Exatamente. Pronto tá aí nesse óleo diesel. Entendeu? Não cabe a mim, né? Porque cabe a mim fazer o levantamento e... Mas né? você dá o direcionamento pro produtor. O produtor, ele enxerga. Entendeu? Ele consegue enxergar. Outra coisa que ele não vê, funcionário. O que ele gasta com funcionário? Salário? Não é salário. É comissão, é imposto, é IPI, é segurança do trabalho, é exame ocupacional. E tudo isso vai no custo do funcionário. Muitas vezes fazenda oferece livre, comida, carro, oferece sim. livre. E daí o cara mora lá, o cara gasta energia. E aí, você sabe quanto que te custa um funcionário? Não sei. Sei. R$2.500. Já falou isso pra você? 2.500. Tem certeza? Eu tenho. Então vamos levantar aqui rapidinho. Daí, final lá, 50 mil no ano, 60 mil no ano. É mais por causa da comissão, enfim. Mas não faz. E assim, tudo bem não fazer. Tá ótimo, mas alguém faça. Coloca alguém pra fazer. E aí começa a mudar a visão, né? Nossa Começa a dar Senhora. direcionamento, norte. Até na tomada... Na realidade, o meu trabalho, o principal resultado dele é a tomada de decisão. Na hora de ele precisar tomar uma decisão, se ele vai fazer um investimento, como que ele vai fazer um investimento, ele vai olhar a planilha, ele vai olhar o sistema e vai falar assim, não, eu posso fazer esse investimento, eu não posso fazer. Entendeu? Mas o resultado mesmo vem... O cara vai ver o resultado do meu trabalho na hora que ele passar por uma alta e uma baixa de novo. Aí ele vai ver. Daí ele vai ver. Sobrou. Daí ele vai ver. Ele vai ver que estava diferente do que ele ficou da última vez. Isso. Entendeu? Porque é igual eu falei, nosso negócio é cíclico. Daqui a pouco vai estar lá em cima, a gente vai se estruturar. Sempre foi, Rafaela. E daí, na hora que baixar, sempre foi. Nós tivemos uma alta em 2008. Número 2000, eu recentemente puxei a história, se não me engano, foi 2004. Foi uma ali. Depois vivemos outra em 2011, 12. E recentemente vivemos em 2017 e 2018, que o sol chegou a bater antes da Covid, chegou a bater 170, 180 em alguns casos. Então ele é cíclico, vamos falar assim, a cada 6 anos, essa alta sempre existiu. Sim. Essa alta sempre existiu. Então, assim, devido a vários fatores. É igual você falou, a agricultura ela é uma fábrica a céu aberto, onde você não sabe o preço do seu produto. Entendeu? Literalmente é isso aí. E daí o cara, na hora que ele passar por uma alta e chegar numa baixa de novo e tiver sobrando dinheiro, ele vai falar assim, puta, valeu a pena. Valeu a pena eu ter quebrado minha cabeça, eu ter contratado alguém, eu ter contratado a Rafaela, eu ter contratado qualquer pessoa e ter feito isso, porque agora eu vejo que o meu negócio tá rodando. Aí você vai dobrar os honorários. Daí, ou dobra os honorários ou fala assim, ó, traz mais gente pra mim, eu tô precisando. Rafaela, que bate-papo interessante, pessoal. Tomara que nos ouça, se conscientize, né? Porque realmente precisa. Vale lembrar que a gente não tá aqui para julgar ninguém. Sim, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Não, gente, exatamente. se vocês fizeram isso até o exato momento, te trouxe até aqui, perfeito. Sim. Só que eu vou dizer por mim, tudo que eu aprendi me trouxe até aqui. Sim. Eu sei que daqui para frente, se eu quiser ir mais além, eu vou ter que realmente mudar, adquirir conhecimento, confiar em pessoas, abrir o meu negócio para que aí sim eu possa dar um passo um pouco maior realmente para a reestruturação. Porque vivemos num mundo digital.
Vivemos num mundo hoje onde a informação ela é muito rápida, Sim. né? Soja subiu lá no porto, a gente já Sim. está sabendo aqui. Sim. E vivemos num mundo onde a tecnologia é Sim. muito forte. Cada dia mais rápido. Antigamente nós tinha 6 meses, 8 meses. Vamos falar de iPhone. iPhone todo ano lança um. E o famoso 314 já não serve mais. Sim, então, sim. assim, muda. O agricultor ele também tem que se encaixar nisso. Tem. Assim como eu falo, insumos, que existem novas realidades, como manejo, propriamente dito, e conhecer realmente a sua propriedade. Sim. Sobre a Rafaela, onde o pessoal acha você, Rafaela? Que se quiser te contratar, onde que o pessoal começa, se quiser divulgar suas redes sociais, fica à vontade aí. Meu Instagram, agro.rafaela, e meu telefone 67 99917 4813. 4813. É. Aí vai te encontrar. Não, 13 não, mas 13. Não o 13, mas não enfim. 13, mas vai ter que ser, vai ter que ficar com ele. Só pra gente descontrair, eu vou te fazer as últimas 2 perguntas. Se você quiser responder, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. Uma eu gosto de fazer sempre pro pessoal, que isso vai envolver muito a Rafaela. 10 minutos do seu tempo nesse ramo empreendedor que você decidiu seguir, sendo mãe, esposa e ramo empreendedor, você conseguiu seguir, a gente acaba vivendo sem tempo, enfim. Se você tivesse 10 minutos hoje e você pudesse tomar um café, com quem seria essa pessoa? Com Jesus. Falar assim, me ajuda aí. Ou agradecer, né? Eu acho que a gente sempre tem muito mais que agradecer do que a gente tem a pedir. E eu sou muito disso. Eu falo que às vezes eu vou fazer uma oração e eu não quero pedir nada. Eu quero só agradecer mesmo, porque eu acho que todas as coisas aconteceu como tinha que acontecer. E daqui pra frente é só pra melhor. E se vier ruim também, a gente vai enfrentar. Mas seria com ele, com certeza. Com certeza. E pra encerrar, se você pudesse deixar um recado, seja ele para qualquer pessoa, vamos dizer assim, esquece o agro. Rafaela Ladvig, qual recado você deixaria para geral, para todas as pessoas hoje? Seja humilde. Conquiste as suas coisas com humildade. Eu acho que aqui no mundo nós estamos todos só de passagem. E eu acho que aquela questão que a gente estava conversando de a gente sempre tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Então, pare e escute as pessoas. Eu acho que é isso. Igual você falou, a gente tem que sempre estar com a mente aberta para aprender. E eu gosto, então eu quero estar aprendendo todo dia, mas eu gosto de ensinar também. Então, eu acho que seja humilde, que todo mundo tem uma coisa para ensinar e uma coisa para aprender. Legal. Obrigado. Gostou? Nossa, eu amei. Muito obrigada. Gostou do nosso bate-papo? Não, agora eu tô mais calma. Menos nervosa. Quando a gente fala o que a gente gosta, né? Faz o que gosta. Faz acha o que um gosta. propósito. Eu acho Exatamente. que tudo se encaixa. Exatamente. Esse foi mais um episódio com a Rafaela. Rafaela, muito obrigado de coração por ter vindo, por ter se deslocado até nós aqui, né, no nosso estúdio, né? A Vila Nova Podcast iniciou um projeto recentemente, igual eu falei, em trazer informação para o produtor, em trazer realmente um pouco mais de conhecimento em assuntos que literalmente ele precisa. Ele precisa. Volto a dizer, seja BPO financeiro, seja gestão, seja outras situações, seja de novos produtos que vão vir, a Vila Nova ela vai estar trazendo, tá? Obrigado por ter vindo, obrigado mesmo de coração. Desejo tudo de bom a ti. E pessoal, esse foi mais um episódio. E encerramos aqui. Um forte abraço a todo mundo.